Bom dia, grupos. Eu vou falar sobre esse assunto aqui, discernimento espiritual, que é uma coisa muito importante. Eu tinha que ter pegado mais um versículo do dom de discernimento espiritual, mas eu posso pegar depois e colocar aqui o versículo. Que eu passo esse áudio depois para outros lugares. Então, vamos lá, para a glória do nosso amado e eterno. Vou começar com o apóstolo João falando, né? Tem muitos outros versículos que eu podia pegar. E eu nem faço estudo assim, um pedaço daqui, um pedaço da lá, não. É só quando vai ser um assunto específico. Então, como esse assunto é específico sobre discernimento de espíritos, ou espiritual, e existe esse dom, e nós precisamos pedir esse dom para Deus. Porque tem muita gente por aí pregando coisas, trazendo profecia que a gente não sabe se é de Deus mesmo ou não. Tem muita igreja, tem muito profeta que a gente não sabe se aquelas revelações vêm de Deus ou não. E para a gente não cometer o pecado de julgar sem saber, às vezes é melhor ficar quieto e nem falar nada, viu? A não ser que você tenha um dom de discernimento. A não ser que Deus te mostre, te confirme que aquilo não é de Deus. Senão, nem se envolva. Nem fala nem bem nem mal. Pede sua confirmação para Deus. Ok? Então vamos lá. O apóstolo João fala aqui, na carta de João, ele fala: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Se levantaram, ele está falando aqui do passado. Isso porque o apóstolo João não sabia do que ia vir no futuro. Em 2000 anos, imagina, se naquela época ele falou que aqui levantaram, gente, é passado. Ele não colocou assim, levantarão, futuro. Ele falou, levantaram, passado. Se naquela época já tinha tanto, imagina de 2000 anos para cá. Pense. Jesus, socorro, ajuda luz. Então, muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Se levantaram. Passado. Isso aqui até enquanto o apóstolo João estava vivo. De lá para cá, perdeu-se a conta dos falsos profetas. Vamos lá. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Ok? Espírito de Deus, que é o Espírito puro. É o Espírito que não peca. É o Espírito que não cai. É o Espírito de Deus. A palavra Espírito também pode ser usada para anjo. Ok? A palavra Espírito, ela pode ser usada para Espírito mesmo e ela também pode ser usada para anjos. Sabia disso? Ok? Uns falam que é o Espírito de quem morreu, outros dos antepassados, outros falam que é o anjo. Por isso que nós vamos entender essas coisas, porque às vezes a gente se confunde, mas peraí, é o Espírito dos antepassados, é um anjo. Por quê, gente? Porque pode usar tanto uma coisa quanto o outro, mas a gente tem que tomar cuidado, seja com o que for. Ok? Vamos lá. Não é só porque falou, eu vi um anjo, que você já vai crendo, se prostrando, não. Vem conosco, Jesus. Eu não estou falando nem de se prostrar mesmo, porque os próprios anjos de Deus falam que não é para se prostrar diante deles. Ok? Eu quero dizer assim, não vai acreditando em tudo que vocês escutam por aí, não vai acreditando. Ok? Vamos lá. Nisso se reconhece o Espírito de Deus, que é o Espírito puro, ok? Que não peca, que não erra, que não falha. Ok?
que não é criatura. O Espírito de Deus não é criatura. É Espírito de Deus. Vamos lá. Todo Espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou. Ou seja, gente, precisa explicar melhor isso aqui. Porque todo mundo fala, não, eu creio que Jesus nasceu lá de Maria. Uns acreditam que ela era virgem, outros não acreditam. Mas todo mundo crê que teve um Jesus nascido de uma Maria. Todo mundo crê. Não é só isso não, gente. A coisa é muito mais séria que isso. Quando fala, todo Espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus, ou seja, que foi o Espírito de Deus. Ok? Não foi um Espírito qualquer que se encarnou em Maria. Foi o Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo Espírito. Deus é Espírito. A Bíblia fala Deus é Espírito. O Senhor Jesus, até antes dele nascer de Maria, também é um Espírito. É um Espírito puro. Espírito de Deus. Que é diferente do Espírito de um anjo. Que é diferente do Espírito de uma pessoa, de nós humanos. Vocês precisam entender isso. Porque é só Deus para nos ajudar a entender essas coisas. Porque, às vezes, a pessoa fala e não fala nada. Espírito de Deus é Espírito puro. Espírito Santo, Santo, três vezes santo. Não é igual o Espírito de um anjo. Não é igual o seu Espírito. Ok? Então, vamos lá. Nós temos que crer que esse Espírito que recebeu o nome de Jesus Cristo na terra, na realidade, tem gente que pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não é não, gente. Jesus é o Salvador. E Cristo é o ungido de Deus. Ok? Então, vamos lá. Então, se a pessoa confessa isso, que o Espírito puro de Deus, o Filho de Deus, o Espírito é o Pai, Filho e Espírito Santo. Três vezes santo. E o Filho, o Espírito puro do Filho, encarna em Maria e nasce. É isso. Não é só, eu creio que Jesus Cristo nasceu de Maria. Não é só isso, não. É confessar que o Espírito puro de Deus nasceu na terra. E foi chamado de Filho de Deus. O anjo, quando veio avisar Maria, já falou que ele ia ser chamado Filho do Altíssimo. Não é o espírito de um anjo. Igual muitas religiões aí comparam Jesus com um anjo. Não é. Por isso que esse povo engana muita gente por aí. Também não é um espírito que foi evoluindo e ficou perfeito, igual algumas religiões pregam. Também não é. Não é. É o Espírito puro de Deus que gera o homem chamado Jesus de Nazaré no ventre de Maria Virgem. Santa Maria, mãe do Senhor. Eu sei que Jesus é Deus também. Mas, para não ficar essa briga aí de internet, não pode falar que Maria é mãe de Deus. Tá, é mãe do Senhor. Isso não vai tirar o mérito nem do Senhor e nem de Maria. Quem? Santa Maria Virgem. Santa. Santa sim. E tu também tem que ser santo. E eu também tenho que ser santo. Porque no céu só entra santo. Sabia disso? Ou não te falaram? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Nos abençoe e nos cubra com o teu sangue. Dá-nos o teu entendimento do Santo Espírito. Aleluia. Vamos lá. Entendeu, gente? Não é apenas falar, eu creio que Jesus Cristo. Não é só isso. É o Espírito puro, três vezes santo, de Deus, é gerado em Maria. Está toda lá a história em Lucas, quando o anjo aparece para Maria, em outros evangelhos também. Mas é que Lucas está mais explicado. Ok, vamos lá. Todo espírito que não proclama Jesus não é de Deus.
Olha, a minha religião crê nos espíritos. Ok. E como que eles explicam Jesus? Diz que Jesus é um espírito evoluído, que foi reencarnando. Não, não é isso não. Não é isso que a Bíblia fala não. Nós temos que olhar porque a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Todo espírito que não proclama Jesus, que é o Filho do Altíssimo, ungido de Deus, que não proclama, esse não é de Deus, mas é espírito do anticristo. Espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Ok? Então, qual é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo vai dizer que Jesus é anjo, como os TJs. Você sabe o que é TJ? Pergunta por aí que você se explica. Os TJs dizem que o Senhor Jesus é um anjo. Ok? Tem uma outra religião lá, que começa com E, que diz que Jesus é o espírito evoluído, foi encarnando para ganhar perfeição. Não, gente, não é isso. Não é isso. Ok? A Bíblia diz que quem fala isso é espírito do anticristo. É a Bíblia que está falando. Todo espírito que não proclama Jesus. Aqui a Bíblia só falou proclama Jesus. Porque quando eles falavam isso naquela época, se entendia. Hoje em dia as pessoas falam de Jesus. Hoje em dia as pessoas proclamam Jesus. Mas trouxe 1001 outras interpretações para Jesus. Mas Jesus é um espírito puro que vem direto do Pai Eterno. Que sai das entranhas do Pai Eterno. Que foi gerado dentro do Pai Eterno. Não é criatura como os anjos, como nós. E se você não conseguir entender isso, procura um bom teólogo que ele vai te explicar. Um teólogo que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você pegar uma outra pessoa também vai te enrolar. Mas vamos lá, vamos continuar. Vem conosco, Jesus. Ok? Vamos pular aqui para mais para baixo. Aqui eu vou falar de uma pessoa que ela estava com um espírito falso. Ok? Tem os espíritos falsos também. Primeiro eu falei lá daqueles que inventam outra história para Jesus, colocam outro espírito dele para dizer que é ele, que é o espírito do anticristo que está falando isso. Se não reconhecer a divindade de Cristo, se nega a divindade de Cristo, é espírito do anticristo. Se nega a divindade do Messias de Nazaré, ok? Quando eu falo Cristo, você já sabe, estou falando do Messias de Nazaré, mas se precisar eu falo Messias de Nazaré, para mim não tem problema, graças a Deus. Vamos lá. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio de imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Então, gente, a gente não vê mais isso nas igrejas, algumas, mas há tradicionais que não faz isso. Mas é bíblico, está na Bíblia. Eles dizem que crê só na Bíblia, mas não crê não. Então vamos lá. Vem conosco, Jesus. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio de imposição das mãos aos apóstolos, os apóstolos iam lá e oravam na cabeça das pessoas, orava para o gentio quando passava a crer em Cristo. Como é que sabia que ele realmente estava crendo em Cristo? Porque ele recebia o Espírito Santo de Deus. E os apóstolos sabiam que tinha o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos tinham o dom completo. Os apóstolos tinham dom completo, tinha dom de visão, tinha dom de discernimento, tinha dom. Os apóstolos foram chamados para isso. Para fazer a continuação da obra de Cristo na terra. Ok? E o Senhor Jesus mesmo soprou o Espírito sobre eles. Depois eles iam soprando sobre os outros, mas foi o Senhor Jesus mesmo que soprou o Espírito sobre eles. Depois veio ainda o revestimento do Espírito Santo no ato dos apóstolos.
que após aquele dia ali eles estavam liberados para pregar. Por que tem um monte de falsas pregações, falsos profetas? Porque as pessoas não receberam o verdadeiro Espírito de Deus e saem por aí pregando. Os apóstolos, além deles ter recebido o Espírito de Deus, do próprio Senhor Jesus, que soprou-lhes o Espírito, a porta à morte de Cristo, a porta à morte e a ressurreição de Cristo, porque lembra que antes de Senhor Jesus morrer, ele falou para Pedro, Pedro, quando tu se converter, eles andavam com o Senhor Jesus, mas não era convertido. Porque o Senhor Jesus falou que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, e eles não acreditaram. E o Senhor Jesus falou, Pedro, quando tu se converter, apacenta os meus. É coisa antiga. Antes de Cristo morrer, ele já tinha escolhido Pedro. Ok? Não adianta querer tirar Pedro da igreja e inventar uma igreja qualquer aí, segundo os homens, que não funciona. Não funciona. Toda falsa pregação vai cair por terra em nome de Jesus. Então o Senhor Jesus, ele soprou sobre os apóstolos. E os apóstolos ainda tinham que ficar ali um tempo orando e buscando ao Senhor ter o revestimento do Espírito Santo que há dos apóstolos. Só para depois eles saírem pregando. Por isso que eles faziam milagres. Ressuscitavam mortos, curavam aleijado, expulsavam legiões de demônios. Após a morte de Cristo, recebeu o Espírito Santo do próprio Cristo e depois recebeu o revestimento no ato do Pentecostes. Daí para lá foi que eles começaram a fazer a obra. Aleluia, glória a Deus, vem conosco, Senhor Jesus, cubra-nos, ajuda-nos, porque muitas vezes a gente não acha uma pessoa para ensinar isso pra gente, meu Deus. A gente vive aí nesse mundo dessas igrejas, vai em igreja, vai em outra, mas a gente nem sabe se aquela pessoa recebeu realmente de ti. Ajuda-nos a ter discernimento, Senhor Jesus. Vamos lá. Quando Simão viu que dava o Espírito Santo por imposição de mão, os apóstolos impunham a mão, as pessoas recebiam o Espírito Santo, falavam em línguas. Falar em línguas é uma das primeiras manifestações do batismo do Espírito Santo, é a manifestação visível. Por mais que uns falem, mas não precisa. Tudo bem, a pessoa pode ter recebido o batismo do Espírito Santo e não falar em língua, mas falar em língua é aquilo que é um sinal visível a todo mundo. Ok? Vamos lá. O tal do Simão viu aquilo, veio oferecer dinheiro aos apóstolos. Mas os apóstolos não eram pastores, profetas, nem da igreja X, não pode ser da igreja ABC. Os apóstolos não se vendiam por dinheiro. Os apóstolos podiam passar fome, mas eles não iam vender os dons espirituais. E não iam usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. E aí quando veio oferecer a ele, aquele irmão lá, ele é empresário, ele que paga o aluguel da igreja. Mas eu vi aquele irmão lá no adultério. Mas é ele que paga o aluguel da igreja, melhor não falar nada. Se alguém está falando isso, está com a casa construída de palha. Vem conosco, Pai, cubra-nos com o teu sangue. Ele pode ajudar a pagar, aí é ele com Deus. Mas não coloque ele como santo, se ele não é santo. Se ele não está em santidade, não coloca ele no pedestral. É isso. Vamos lá. E aí eles pegaram, aí veio esse tal de Simão, oferecendo dinheiro. Dai-me também este poder para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha lá. Não já tinha os apóstolos para fazer aquilo? Mas ele queria imitar os apóstolos. Ele queria ser igual aos apóstolos. Só que os apóstolos são os apóstolos. O próprio Senhor Jesus chamou.
Inclusive Paulo, o Senhor Jesus chama, depois da morte de Cristo, ele continuou chamando. Continua até hoje. Ele chama quem ele quiser para ser apóstolo. Mas tem que ter o chamado de Cristo. Não é o chamado dos homens. É o chamado de Cristo. E aí ele veio querendo fazer a mesma coisa com os apóstolos, né? E oferecendo dinheiro. Sabe o que Pedro respondeu para ele? Maldito seja o teu dinheiro. E tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Maldito é o teu dinheiro. Maldito. Não vá para a igreja querendo comprar os dons de Deus, não. Porque tu vai estar sendo maldito. Cubra-nos, Senhor, livrai-nos em nome de Jesus. Vamos lá. Não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Pronto. Vou continuar aqui. Depois continua a história, gente. Vocês lêem lá. Eu não falei o versículo, né? Atos dos Apóstolos 8. 18 para frente. Depois vocês lêem lá. Eu li primeira carta de João 4. Depois Atos dos Apóstolos 8, do 18. Depois você vê lá a história, você fala, eu quero saber como é que terminou a história, leia. E agora Atos 13, fala assim, no versículo 18. Já é outra história, Mas Elimas, o mágico, bruxo, é a mesma coisa, ok? Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome. Ele era chamado de o bruxo mesmo. Hoje, quando eu falo bruxo, você se assusta, mas fala mago, é mais bonito o nome, né? É a mesma coisa. É interpretado o seu nome. Se lhes opunha procurando desviar da fé o procônsul. Os apóstolos estavam pregando ao procônsul, uma pessoa importante das autoridades, apóstolo Paulo, o procônsul queria ouvir Paulo falar, Paulo pregando para o procônsul, apareceu esse Simão, esse mágico, esse bruxo. E então Saulo, aqui a tradição ainda nem tinha mudado para Paulo, ainda estava como Saulo, porque foi logo pouco tempo que ele tinha se convertido. Então Saulo, chamado também Paulo, aqui colocou os dois nomes, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor, de Adonai. De Adonai, gente. Não tem que falar hebraico? De Adonai. Ok? Sabe por quê? Porque enquanto Paulo estava pregando, esse mágico ficava falando outras coisas para o procônsul, ficava desviando a atenção do procônsul para não ouvir Paulo falar. Você já se deparou com uma pessoa assim? Você está pregando o evangelho para uma pessoa e vem outro querer atrapalhar? Às vezes até crente mesmo. Era assim. Meu Jesus, vem conosco, livrai-nos. Perdoa-nos quando nós tentamos atrapalhar alguém pregando. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e diz: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor, de Adonai. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, a mão de Adonai, e ficarás cego, não verás o sol, até nova ordem. Que eu não sei quando foi que Paulo deu a ordem de voltar, eu não sei, gente. Não sei. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando girando, buscava quem lhe desse a mão. Ficou cego na hora.
porque os apóstolos não eram o pregador do mimimi. Irmãozinho, não pode falar isso. Não. Paulo olhou para ele e falou: filho do demônio, tu não pode atrapalhar a pregação do evangelho. Tu vai ficar cego. E ficou cego. Vem conosco, Jesus, aleluia. Certo dia, aqui já pula para outro, agora é Atos 16. Atos 16, já pula para outra história, mas tudo envolvido ao mundo espiritual. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de Pitão. É um dos demônios lá, um dos deuses lá, dos demônios da Grécia, viu, gente? Era um principado. Não era qualquer demônio de boteco, não. Era um principado. Ok? Ela tinha o espírito de Pitão, o qual, com suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. As pessoas falam assim: o diabo está usando fulano. Mas aqui eram os fulanos que estavam usando o diabo. E presta atenção, aqui eram os fulanos que estavam usando o diabo. Usava aquela moça com aquele espírito para ganhar dinheiro. Dinheiro. Os homens é que estavam usando o demônio. Os homens. Difícil você vai ver alguém falar que os homens estão usando o demônio. Normalmente você fala que o demônio está usando os homens, mas aqui era o contrário, é os homens que estavam usando o demônio. Ok? E uma mulher ainda. E ainda uma mulher também, né? Que a mulher era o vaso pelo qual o Espírito vinha falar. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com o teu sangue. Vamos lá. Pondo-se a seguir Paulo e a nós, estava seguindo Paulo. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava. A Paulo e a nós, porque tinha ali umas 2, 3 pessoas que pregavam o evangelho. E gritava, a moça gritava, seguia eles e gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Nossa, acho que aquele espírito é de Deus, olha lá, ela acertou, não é mesmo? Cuidado, gente. Não é só porque acertou. Ai, fulano acertou tudo a minha vida. Gente, não é só porque acertou tudo que estava espírito de Deus, não. Peça a Deus discernimento espiritual. Eu vi um monte de crente falar isso. Eu fui numa igreja, falou tudo a minha vida. Mas isso não significa que realmente aquela pessoa está com o Espírito de Deus. E não Jesus que esteja. Mas pode ser que não. Você tem que perguntar, pedir confirmação para Deus. Precisa saber como que é a vida daquela pessoa. E pior, a internet pior ainda, porque na internet ninguém conhece, ninguém acredita em tudo que falam. Tem um homem que se matou aí, que falava umas coisas lá, até hoje tem os seguidores dele. Porque crente tem gênio, acredita em tudo. Vem conosco, Senhor Jesus, livrai-nos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Olha, ela acertou. É a irmãzinha de Deus. Só que não. Paulo tinha dom de discernimento. Aí sabe o que Paulo falou? E aí continua aqui o versículo de baixo, versículo 18, que eu estou lendo. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Paulo cansou de ouvir aquilo. Nem foi logo na hora que Paulo foi falando, não. Paulo deixou por um tempo. Chegou uma hora que Paulo cansou. Voltou-se para ela e disse ao Espírito. O Espírito estava nela. Ele sabia que era o Espírito que estava falando. Ele sabia que não era a moça. Era o Espírito que estava nela. E aquele Espírito não era do Deus Altíssimo. Não era. Embora
basta o nome do Deus Altíssimo. Não basta falar o nome do Deus Altíssimo, gente. Ô Jesus, socorro. Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Na mesma hora ele saiu. Porque o espírito que estava em Paulo era maior. Não importa se tinha um principado ali naquela moça. Mas o espírito que estava em Paulo era maior que aquele espírito. E depois vocês leem para continuar a ver a história aí, como é que foi. Depois queria linchar Paulo, porque ele fez isso. Prender e fazer um cara de coisa. Depois vocês veem aí. Leia lá o capítulo de 16 de Atos, depois do versículo 16. A situação que ficou depois que Paulo expulsou um demônio da moça, o qual os humanos usavam o demônio e a moça para ganhar dinheiro. Ok? Então vamos parar por aqui. Vem conosco, Jesus, livra-nos do mal. Hoje e sempre. Amém. Pai, shalom, shalom.